Queria Não? primeiro agradecer aí os colegas, né? Ter esse grupo luxuoso, esse convite luxuoso, falar do professor Werneck, querido professor. Werneck foi meu professor, apesar de ser mais velho do que ele, Werneck foi meu professor, porque meu curso de Direito foi depois de um outro curso que eu fiz. E aí eu tive a grata satisfação de ter o Werneck como meu professor no primeiro. Ele tinha 22 anos, foi procurador precoce, muito cedo. E Werneck foi o meu professor, uma alegria imensa contar com Werneck, com a Mariana, que não dispenso a apresentação, uma ilustre publicista, uma pessoa extremamente competente, tem feito um trabalho maravilhoso à frente do Tribunal de Contas do Estado, dando exemplo de dignidade, de competência, de correção, de inteligência, de liderança. E quero homenagear todas as mulheres desse Estado, aqui em nome da professora Mariana, né? Exemplo que como uma mulher competente, extraordinária, pode ser tão responsável, tão jovem, a liderar um órgão de controle máximo, hoje tão importante, né, no estado do Rio de Janeiro. Eu quero homenagear a professora Mariana. Gostaria também de homenagear o professor Cristiano, um excelente advogado, também com seus desafios na advocacia pública, e com imensos desafios, né, nas estatais, aí um advogado público de renome. Gostaria também aproveitar para parabenizar e homenagear o meu queridíssimo amigo, professor André Sadi, um excelente professor, inteligente, culto, de grande contribuição para a academia. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre esses conflitos de competência. Por que esses conflitos de competências, né? Competências, União, Estado, municípios? Porque assim que surgiu essa grande crise, né, sanitária, os governadores e prefeitos tomaram medidas emergenciais. Então, o governador determinou o fechamento de shoppings, de feiras, de cinemas. O prefeito, ao mesmo tempo, também determinou a interdição de estabelecimentos municipais. A União expediu normas também restritivas de direito, ainda que refratária à imposição de qualquer tipo de limitação, e começou a surgir na mídia, na opinião pública, as seguintes questões. Bom, o que o prefeito pode, o que o prefeito não pode, o que o governador pode, o que o presidente da República pode. E é claro que, como cada prefeito desse país tomou uma decisão diferente, por exemplo, o governador do estado determinou o fechamento dos aeroportos do Rio de Janeiro, que são bens, todos sabem, da União, obviamente. Determinou o fechamento de rodovias interestaduais, que seria, obviamente, de competência da União. Prefeitos de localidades distantes, isso em todo o Brasil, determinaram o fechamento de rodovias municipais que afetam também a circulação de bens estaduais e municipais. E toda essa, digamos assim, toda esta confusão, todos esses conflitos chegaram ao Supremo Tribunal Federal. E claro, também chegaram aqui nas instâncias inferiores. Então, houve diversas decisões nos tribunais regionais federais, estaduais, prestigiando competências municipais, que seriam de competências estaduais que seriam de competências municipais e, pasmem, competências estaduais que seriam de competências federais. Bom,
Se nós formos na doutrina, né, e aí eu escolho um autor apenas, um autor clássico, o professor José Afonso da Silva, ele diz que as competências formalmente estão muito divididas, né? Então, a União teria aquelas competências gerais para estabelecer políticas públicas que são, digamos assim, abrangentes, que não entram na competência, que não abrangem as competências estaduais e municipais, como a preocupação com a Amazônia, com a proteção das fronteiras. Os estados estabeleceriam políticas públicas de interesse dos municípios, mas não de interesse local, e os municípios teriam a competência local, ou seja, os municípios seriam os grandes atores desse cenário, uma vez que as pessoas moram nos municípios. Bom, o professor Eli Lopes Meireles, durante toda a sua vida, teve uma enorme preocupação, além de, é claro, de escrever sobre direito administrativo, que foi um grande municipalista. O professor Eli Lopes Meireles sempre se preocupou com o município. E uma das grandes críticas do professor Eli Lopes Meireles, do saudoso professor Eli Lopes Meireles, era justamente com relação à autonomia municipal. Então, o professor chegou a criticar o fato de os municípios não terem uma Constituição. Os municípios não têm uma Constituição porque não tinham e não têm relevância federativa. Em razão digamos, desse desprestígio dos municípios, todas as competências, as principais competências, ficaram a cargo da União. Então, basta que cada um aqui leia artigos 21 e seguintes da Constituição, que vão perceber que a maioria das mais relevantes competências estão concentradas nas mãos da União. Ou seja, as competências do Estado são diminutas e dos municípios são apequenadas, são raras. E isso reflete no modelo do federalismo que nós temos. Então, numa reflexão macro, o coronavírus veio demonstrar que nós temos um modelo de federalismo fracassado, um modelo de federalismo que não atende aos interesses daqueles que vivem nas municipalidades. O professor José Afonso da Silva, a quem eu rendo as minhas homenagens, chama a atenção de algo que eu acho primordial, que é o seguinte: o calcanhar de Aquiles, diz o professor José Afonso da Silva, do federalismo não está tão somente nas divisões das competências, ou seja, no monopólio das principais competências formais da União. O grande problema do federalismo está justamente na competência arrecadatória, ou seja, quem é mais rico dentre os entes federativos é a União, que arrecada muito mais. Se arrecada muito mais, consegue impor, obviamente, todas as suas vontades e os seus poderes com relação aos outros entes federativos. Então, o coronavírus veio para desmascarar este modelo fracassado de federalismo. Bom, mas o Supremo Tribunal Federal tinha que dar uma resposta a essas demandas, ou seja, o Estado é competente, o município é competente. Meu filho, por exemplo, me perguntou: pai, me diga uma coisa, por que eu não posso ir para a praia? A praia não é livre, não é de todos, por que eu não posso frequentar a praia? O guarda municipal pode restringir o meu direito, pode me impedir, pode me prender, entre aspas. O policial militar tem essa prerrogativa, essa legitimidade. Bom, o Supremo Tribunal Federal, em todas as ações, tanto a DPF quanto as ações de inconstitucionalidade, ele tomou uma decisão que eu chamo, Mariana, de constitucionalismo pragmático. O que é o constitucionalismo pragmático? É o seguinte: nós estamos diante de uma pandemia.
Nós estamos diante de algo que atenta contra a saúde da coletividade. Nós não podemos aqui fazer uma interpretação ativista da Constituição para dizer que o município é competente em matéria estadual ou que o Estado é competente em matéria federal. O que é que fez o Supremo Tribunal Federal? Vocês podem ter acesso a todos os julgados até agora, todos os julgados, são medidas liminares. O que o Supremo decidiu? O Supremo foi a competência em matéria de saúde e decide o seguinte: bem, como a saúde é uma competência concorrente, não comum, há uma diferença, porque na concorrente a União pode estabelecer regras, tem que estabelecer regras gerais, os municípios, estados e União estabelecem as normas que são, digamos assim, particularizadas, mas não é uma competência comum, onde todos têm as mesmas prerrogativas, mas o Supremo decide o seguinte: já que saúde é uma competência concorrente da União, estados e municípios, todos os entes federativos podem estabelecer restrições à propriedade e à liberdade, não em razão da competência formal, mas sim porque está exercendo limitações em razão da proteção da saúde. Então, o que o Supremo decide? O Estado pode restringir o direito de ir e vir por decreto? Pode. O município pode restringir o direito de ir e vir por decreto? Pode. O Estado pode determinar o fechamento de rodovias municipais, intermunicipais, desde que não afete o trânsito de alimentos? Pode. Mas aí o Supremo diz mais, e tem uma última decisão do ministro Toffoli nesse sentido: desde que haja um parecer técnico da Agência Nacional de Saúde. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal desconsiderou todas as competências estabelecidas na Constituição e optou por uma interpretação pragmática da Constituição. Qual a interpretação? Bom, se o direito à saúde pode ser exercido por todos os entes federativos, são consecutários do direito à saúde a imposição de limitações à liberdade e à propriedade, desde que não afete os chamados serviços essenciais. Ou seja, se estados e municípios tomam medidas restritivas, por exemplo, à propriedade, ao trânsito de veículos, e estas medidas elas afetam, por exemplo, os serviços essenciais, aí essas medidas são consideradas inconstitucionais e podem ser consideradas ilegais pelos juízes dos tribunais inferiores. Então, me parece... Peixinho, posso fazer uma intervenção aqui? Claro. Você considera também que que o Supremo tem perfilhado uma postura de maior deferência para com as instâncias, para decisões e políticas públicas adotadas com base em pronunciamentos adotados por órgãos com especialidade nas matérias, com expertise nas matérias, com, digamos, uma especialização, uma tecnicidade na matéria? O que eu percebi, Mariana, na última decisão do ministro presidente do Supremo, com relação a um prefeito que determinou uma determinada limitação ao direito de ir e vir, é que ele cassou a medida do prefeito, dizendo que não havia um parecer técnico da Agência Nacional de Saúde. Então, eu lendo essa decisão do ministro presidente do Supremo, eu percebi o seguinte: bom, para que não haja decisões absurdas, digamos assim, o ministro e o Supremo passaram a entender que no plano federativo a Agência Nacional de Saúde, neste momento, tem um papel fundamental, porque vai definir o seguinte: o que é que atenta contra a saúde, contra a salubridade,
contra, por exemplo, a segurança pública. Ou seja, o Supremo não deixou que cada município e cada estado, por exemplo, decidisse sobre o que é ou não prejudicial à saúde ou o que é não bom para a saúde. Esse ponto foi um ponto muito pragmático e inteligente do Supremo Tribunal Federal. Mas não é isso, talvez, que eu queira chamar a atenção. O que eu quero chamar a atenção é para o seguinte: já que nós não temos um federalismo, Mariana, e professores e demais que estão me escutando, que prestigia a autonomia dos entes federativos, porque há uma deformação que advém do constituinte originário. Eu volto ao professor José Afonso da Silva, a questão da partição tributária e da arrecadação afeta diretamente a eficiência dos entes federativos. O Supremo, e agora eu vejo com outros olhos do que disse há algum tempo, eu vejo que o Supremo está fazendo um jogo interessante pós-coronavírus, que venha a rediscutir ou venha a reenfrentar o papel do federalismo. Ou seja, nós sabemos da importância que têm os prefeitos nas suas decisões, os governadores e, é claro, também o poder central. Mas o que é mais importante, quem é que tem que tomar medidas preventivas na cidade? O prefeito, que é o ator mais importante. Quem tem que tomar decisões num plano um pouco maior? Os governadores. E, em última instância, o poder central, como, por exemplo, as políticas públicas de saúde, os programas, por exemplo, de expansão do SUS e de outras medidas. Então, eu costumo dizer o seguinte, que o coronavírus veio apontar aquilo que eu chamo de o rei está nu. Ou seja, o rei sempre esteve nu, ou seja, sempre houve uma falha desse modelo de federalismo. Mas o coronavírus veio justamente a desmascarar essa deficiência no federalismo, Mariana, Cristiano e Sadi. Ou seja, o coronavírus veio mostrar que nós temos um modelo de federalismo que não atende aos nossos anseios. E é claro que o Supremo Tribunal Federal jogou de forma muito inteligente, Mariana, delegou a competência para dizer o que é saúde pública e não, o que atenta à saúde pública, para a Agência Nacional de Saúde, que é um órgão competente, digamos, que é um órgão técnico, capaz de dizer que medidas esdrúxulas, absurdas, não serviriam para embasar a decisão. Então, o que o Supremo disse? Esta medida deverá ser cassada porque não há um parecer técnico da Agência Nacional de Saúde que diga que este ato atenta contra a saúde, o que é uma medida necessária. Então, eu entendo que, por exemplo, em outros tempos, uma medida de um governador limitando a liberdade de ir e vir por decreto seria declarada inconstitucional, num ambiente de normalidade. Uma medida de um prefeito, por exemplo, que exige que todos usem máscaras, seria uma medida absolutamente inconstitucional, porque nem todos podem ter acesso a máscaras, ou seja, nem todos podem efetivamente adquirir ou simplesmente têm problemas, enfim, não querem, seria uma medida inconstitucional. Mas no contexto desse pragmatismo constitucional, o Supremo simplesmente, digamos assim, deu um cheque em branco para que governadores e prefeitos possam exercer. Se vocês pegarem o texto, por exemplo, do estado de sítio, por exemplo, o estado de defesa, vão ver que somente nesses institutos há a clara possibilidade de restrição me desculpem, eu posso estar sendo radical na minha leitura, há uma clara e explícita limitação ao direito de ir e vir. Mas volto a dizer, o Supremo Tribunal Federal, ele não foi ativista com as decisões que teve com relação aos estados e municípios. Ele foi pragmático, ou seja, diante de uma pandemia, quem é que chega primeiro? Quem é que está ali e que pode localizar o problema em primeiro lugar? O prefeito. Em segundo lugar, o governador. E, é claro, nem o poder central querendo, porque Marco Aurélio tem uma decisão interessante.
Houve um questionamento quanto à constitucionalidade da lei do PDT, que dizia o seguinte: olha, o Poder Central não pode retirar dos municípios e estados a autonomia para impor restrições. Marco Aurélio julgou esta ação improcedente. Mas no teor da ação de constituição, disse assim, mas espera aí, mas fazendo aqui uma interpretação conforme a Constituição, ainda que julgue parcialmente procedente, eu entendo que os municípios e os estados podem sim impor limites à liberdade e à propriedade em nome do direito à saúde. E todos os ministros, o Barroso, todos os outros, seguiram na mesma cartilha. E no julgamento da ação de inconstitucionalidade, cuja relatoria foi do ministro Marco Aurélio, o julgamento da liminar, todos seguiram com o mesmo discurso. Ou seja, é importante observar que a Constituição estabeleceu a competência concorrente para legislar, logo, para exercer o poder de polícia em matéria de saúde, em detrimento das proteções formais do direito de ir e vir. Eu disse assim, meu filho, assim, o guarda não pode impor limitação, porque isso seria inconstitucional, mas agora, né, enfim, estamos num momento de pandemia, a saúde é pública, o princípio da supremacia, nós não podemos deixar de desconsiderar esse fato. Então, foi o que eu chamo de decisão, Mariana, pragmática do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que, lendo as ações de constitucionalidade e lendo um pouco, professor Werneck, lá as decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal em matéria de limitação, nós veremos que grande parte, Mariana, dos julgamentos do Supremo declararam inconstitucionais atos e legislações dos municípios. Por exemplo, em matéria de estacionamento, o Supremo Tribunal Federal sempre considerou que o município não pode legislar em matéria de estacionamento. Não pode, que é direito civil. É direito civil, não é direito do consumidor. E outras matérias. Então, grande parte das ações levadas ao Supremo teve como resultado a declaração de inconstitucionalidade de atos municipais e estaduais diante das competências. O que acontece nesse momento é diferente. Ou seja, neste momento, o Supremo Tribunal Federal esqueceu das competências formais para justamente impor um modelo de competência concorrente, ou seja, em nome do direito à saúde, o Estado pode impor qualquer tipo de limitação. Tanto aqui que o Tribunal Regional Federal julgou uma matéria que o Tribunal de Justiça julgou também, que era a questão do fechamento das loterias. Uma coisa louca, uma coisa maluca. O Tribunal de Justiça disse que, eu acho que foi isso, que poderia, enfim, que o município poderia, o prefeito poderia fechar, e o Tribunal Regional Federal disse que não, porque era competência efetivamente da União. Então, todas essas competências formais, elas foram esquecidas por um pragmatismo constitucional. É isso. Peixinho, olha só, deixa eu te falar. O Sadi quer te fazer quer complementar aqui alguma coisa, e o Werneck também estava levantando a mão. Eu entendi pelos sinais. Deixa eu fechar aqui o meu... Mandando fumaça aqui para poder falar. Então, como o Sadi tinha se manifestado antes, vou passar a palavra para ele, tá? Sadi? Oi. Eu estava falando que eu posso dar a minha palavra para o Werneck. Sem problema. Depois eu faço comentário. Então tá, então Werneck. A autoridade tem precedência, né? Não, o que é isso? Só eu que estava subversiva. Não, olha só, eu acho que é melhor... Deixa o André falar, porque ele deve estar se referindo a um ponto anterior da fala do Peixinho. Aí fica com mais, né, lógica, né? As intervenções. Não tem essa questão, não. Pô. Senão eu vou falar de uma coisa posterior, né? E vai ter que voltar, né? Não, é melhor fazer assim. Né? Pois é. Obrigado, gente. Mas, pô. Sadia, é só tirar uma dúvida, Peixinho. Eu não tive acesso e não li essas decisões a que você se refere, né? E chamou muito bem de pragmáticas do STF.
Mas o STF chega a citar expressamente a ANS, a Agência Nacional de Saúde, ou ele fala da Secretaria de Vigilância em Saúde? Porque o órgão competente em âmbito federal para tratar sobre endemias, pandemias, né, vacinas, É a Secretaria Nacional. outra é a Secretaria de Vigilância em Saúde. Né? O STF está fazendo referência diretamente à ANS ou à Anvisa, porque são órgãos que são entes, na verdade, né, distintos da SVS, que é o órgão competente para tratar sobre o tema e dar esse parecer técnico ao qual ele se refere. Eu não tive acesso às decisões, só queria que você me esclarecesse. Ele fala expressamente a ANS, é? Sadi, se eu não estou equivocado, posso ter lido equivocado, a decisão do ministro Dias Toffoli, eu não posso estar equivocado, você pode me corrigir, foi com relação à Agência Nacional de Saúde, mas pode ter sido a Secretaria. Eu sei que foi esse órgão administrativo, ou foi a Agência Nacional de Saúde, ou foi esse órgão que você referiu. Eu agora posso até checar aqui e te falar daqui a pouco, mas foi com relação acho que foi a agência, eu acho. Ou foi enfim, a outra secretaria. Perfeito. É o órgão competente, âmbito federal, para decidir. De qualquer forma, assim, o que é mais relevante que apontar é porque o Supremo, acho que a Mariana provocou isso, se reportou a um órgão administrativo especializado em matéria de saúde. Ou seja, ele não chamou para si essa competência. Então, o que ele decidiu? Olha, essa decisão desse prefeito é totalmente absurda, até porque não há um parecer jurídico do órgão administrativo técnico. Basicamente, foi essa a decisão do Dias Toffoli. Eu vou ver se eu resgato aqui e te falo daqui a pouco. Tá bom, obrigado. Werneck? Eu gostaria de dizer o seguinte, por conta da minha intervenção anterior, nem a ideia dessa circunstância relacional entre direitos, né, e entre a supremacia do interesse coletivo e outros direitos, né, é uma questão que eu também enfatizo. Né? Essa relação, para mim, e quando se chega num núcleo comum e se fala de ponderação de interesses, para mim esse método é dialético. Né? Ou seja, nem sempre o que se vê como interesse individual, né, é meramente o interesse de alguém, ou de um grupo fixo de pessoas, ou de um grupo individualizado de pessoas. Por quê? Você falou, Peixe, o direito de ir e vir, né, é do interesse coletivo preservar o direito de ir e vir de alguém. Então, a preservação do direito de ir e vir não afasta o interesse coletivo. A ideia de supremacia se dá por quê? Porque, eventualmente, o exercício do direito de ir e vir pode conduzir alguém à morte. Um exemplo bastante banal disso é uma estrada que esteja interditada, aquela cena de desenho animado, né? Na beira do precipício. Então, o indivíduo não pode avançar porque senão vai morrer. Ele não pode fazer determinadas coisas porque senão vai morrer, não pode ir em determinada trilha porque senão vai morrer, não pode se posicionar em determinado lugar porque senão vai morrer e, finalmente, não pode sair, né? Ir a determinados lugares, e esses lugares devem estar rigidamente e manifestamente interditados por um imperativo de segurança jurídica. Por quê? Porque, senão, o interesse coletivo maior, no caso, vai ter que ser prevalente. Então, muitas vezes, nós temos um interesse coletivo diante de outro interesse coletivo. Né? Preservar a liberdade de locomoção, a liberdade de expressão, a liberdade de cátedra, tudo isso faz parte do interesse da sociedade. Essas liberdades existem não só para um indivíduo andar na rua, ou para o outro escrever um artigo, para o outro pintar um quadro, ou para o outro dar aula. Eles existem por quê? Porque é do interesse coletivo que se possa locomover, que se possa escrever, que se possa pintar, que se possa dar aula. Então, né, por conta dessas questões é que a gente vê, de um lado, o interesse coletivo e de outro, que diz respeito à existência da própria sociedade. Como agora nós estamos, né,
De ouvir estupefato o ministro da Saúde dizer: não, podem morrer só 4.300.000 pessoas. Eu dizer, como? Nunca morreram 4.300.000 pessoas no Brasil de uma causa só. Nós estávamos falando da vida, né? Isso foi uma autoridade que falou especulativamente, de 4 milhões de pessoas. Então, é absolutamente razoável, né, impedir determinadas pessoas de ir a algum lugar para que 4 milhões não morram. O que nós temos que ter é, mais uma vez, aquilo que eu debati com a Mariana ainda há pouco. O que é o interesse coletivo? Então, pode ter uma definição técnica do interesse coletivo, coisa que na praia é meio notória. Em outros lugares pode ser relativa. Era isso que eu queria dizer. Vamos lá. Werneck, o que me chamou a atenção, eu concordo plenamente com o que você está dizendo, o que me chamou a atenção, o que eu chamo de constitucionalismo pragmático, é que as decisões anteriores que você conhece do Supremo Tribunal Federal, antes do coronavírus, sempre, não digo sempre, mas em grande parte essas decisões, elas prestigiam o poder central, ou seja, há poucas decisões do Supremo Tribunal Federal com prestígio às competências locais. Quando uma agora, nessa última foi, né? Exatamente. Até foi citada hoje pelo chefe do Executivo Federal, entre muitas outras coisas, enquanto ele disse que o filho dele pegava metade do condomínio, ele falou também que foi impedido de tomar determinadas medidas porque o Supremo decidiu que era da competência dos estados e dos municípios. Então, essas decisões, elas se dão, na minha opinião, mais em razão do contexto, do momento em que nós vivemos. Ou seja, foi muito fácil para o Supremo fazer uma hermenêutica com base no direito à saúde do que enfrentar problemas constitucionais como o direito de ir e vir, ou seja, a imposição, por exemplo, na minha opinião, né? Por exemplo, obrigar, entre aspas, que todos usem, tudo bem, é bom, é o direito à saúde, resguarda a saúde pública, mas fere um pouco da razoabilidade, porque nem todos podem ter acesso às máscaras, nem todos podem comprar, adquirir, etc. Eu vou mandar uma máscara excelente para você de presente, que só eu tenho, você vai ter também. Tá, aí eu vejo, Werneck, essas decisões do Supremo como decisões muito contextualizadas. Eu só gostaria que esse modelo de federalismo não depende do Supremo, o Supremo não pode fazer reforma da Constituição, mas que toda essa discussão, esse contexto, provocasse uma reflexão com relação ao modelo de federalismo que vivemos. Conforme eu disse aqui, né, uma luta do professor Elidócio Pereira lá atrás para que os municípios gozassem de determinada autonomia, né, que até hoje não gozam. Né? Ou seja, todo o dinheiro, toda a grana, tudo que se recebe e se arrecada de tributo fica com o poder central. E isso, obviamente, esvazia os poderes dos municípios, dos estados, que você sabe muito bem, voltam como pedintes para o poder central e hoje sofrem porque não detêm recursos para tomar medidas fundamentais. Ou seja, tem o direito à saúde, mas não tem os recursos necessários para enfrentar uma pandemia como essa. Foi essa a minha visão.